Oi, o meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu trouxe alguns dos melhores livros que eu já li em cada editora. Eu já tinha visto um outro vídeo com as indicações das melhores leituras por editora. Tinha montado a minha lista, tinha deixado ela prontinha, mas eu acabei perdendo essa indicação, enfim. E aí eu assisti o vídeo da Patrícia, que fez então o levantamento das melhores leituras que ela tinha feito por editora, e resolvi voltar com esse tópico, já que eu ainda não tinha comentado com vocês as minhas escolhas anteriores. Não que eu me lembre de algumas delas, mas eu acho que dá pra gente conversar um pouquinho sim. Antes de trazer essas indicações, se é a primeira vez por aqui, eu quero te fazer um convite. Se você gosta de livros, de listas de livros, de leituras coletivas, vem se inscrever no canal, também te peço a gentileza para curtir, para compartilhar e para me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na descrição do vídeo. Bom, são muitos livros, são muitas editoras e por isso eu vou deixar sempre a capa aqui para vocês. Eu achei que ficou mais fácil, mesmo porque às vezes a bagunça é tão grande depois de um vídeo que, assim, dá uma preguiça enorme de guardar muitos livros. Mas é porque realmente eu acho que vai ficar mais ágil também, só mostrando para vocês as capas. E também não vou me demorar muito, porque eu também li muitos livros e consegui trazer uma quantidade grande de editoras. Claro que algumas delas eu acabei tirando, ou porque eu tinha lido poucos livros, ou porque uma ou outra editora não tá tão atuante ultimamente, então eu acabei tirando algumas delas. Mas bora falar dessas editoras, estou trazendo todas elas em ordem alfabética. A primeira é a Alta Novel, e o melhor livro que eu li até então da editora é Gideon, a Nona. É o primeiro livro de uma série de 4 livros, é uma ficção científica muito maluca. Espero que o ano que vem já comece com boas notícias para quem é fã dessa série. A segunda editora é a Aleph, então a casa da ficção científica, que tem passado aí por algumas transformações, mas eu acho que esse fica fácil. Já li alguns livros, muito bons livros, mas Duna é imbatível. Eu só li o primeiro livro, tô ansiosa pro lançamento do filme, que traz a segunda parte então desse livro. Preciso ler Messias de Duna, preciso continuar a ler essa série, mas Duna realmente é um dos favoritos dentro de ficção científica. Claro que tem outros ótimos livros aí, mas ela continua sendo uma ficção científica que traz tantos temas, aborda tantas coisas, que assim, eu acho realmente imbatível. Outra editora é a Alt. Essa também foi muito fácil escolher, porque apesar de ter lido recentemente, se não me engano, eu comecei no final do ano passado, finalizei esse ano, que é a série de A Fúria Vermelha, do Percy Brown. Então, por enquanto, nós temos 3 livros aqui no Brasil. Amei! E eu tô ansiosa, porque a Alt já deu a entender que se a trilogia fizer um sucesso bom, ela pode trazer os outros livros da série. Mas ela se passa, se não me engano, 10 anos depois. Então dá para ler a trilogia, a história vai se encerrar, mas o Percy Brown tem algumas novas surpresas aí pra gente, e quem sabe elas venham pro Brasil também. Da editora Arqueiro, Arqueiro tem muitas fantasias boas, vocês sabem que é o que eu mais gosto. Tem livros de suspense e mistério também, que é outro gênero que eu gosto muito, então sou fã do Harlan Coben. Mas para Arqueiro não tem jeito, eu vou trazer um livro da Ellie Hazelwood. Na verdade, qualquer um dos livros dela até o momento, mas aqui eu vou colocar a Hipótese do Amor. Por quê? São livros que trazem protagonistas muito fortes e elas são mulheres que estão atuando ali dentro do meio acadêmico, ou que vão trazer um pouco da vivência do meio acadêmico. E como isso já foi minha vivência durante um bom tempo, eu me sinto extremamente confortável com as histórias da autora. Eu li os 3 primeiros livros dela, tô com Amor teoricamente para ser lido ainda esse mês, tô bastante ansiosa, parece que é o maior livro até então da autora. Arqueiro já anunciou surpresas aí pro ano que vem, inclusive a autora vai se aventurar dentro da fantasia, então estou extremamente curiosa, porque aí ela vai estar principalmente num gênero que é o meu gênero de conforto. Então, para Arqueiro, apesar do Harlan Coben, apesar das histórias de fantasia que são várias, da Laura Sebastian, a gente tem O Nome do Vento, que eu ainda não li, na esperança do autor finalizar a trilogia, mas aqui realmente cabia a Hipótese do Amor. Da Astral Cultural, eu escolhi uma fantasia que é Luar da Feiticeira de Ossos. Aqui é o primeiro livro de uma duologia.
e que se passa ali numa região da França e que vai trazer feiticeiras que têm o costume de fazer um sacrifício. Elas vão sacrificar o seu grande amor para que assim elas estejam habilitadas a conduzir almas para o além. É uma fantasia jovem, muito gostosinha, muito fluida, e eu tô ansiosa aí pelo lançamento do outro livro, se não me engano é só uma duologia. Mas Astral também tem um livro muito bom, que é Cleópatra e Frankenstein, que é um romance contemporâneo que eu gostei bastante. Da Darkside tem muitos livros que eu gosto muito, algumas séries que eu preciso retomar, algumas séries que eu preciso começar, mas eu trouxe uma duologia que eu sou encantada por ela, que é Dance of Thieves. Ela é a continuação da trilogia que é The Keys of Deception, que eu gostei muito da trilogia, mas eu acho que em alguns momentos a autora deu uma demorada ali, a coisa ficou um pouco arrastada, mas a duologia foi simplesmente perfeita. Gosto muito, gosto de outros livros da Darkside, estou me lembrando aqui rapidamente de Ecos, que eu não estava dando muito por ela, gostei bastante. Nós temos aí um outro livro que eu tô com altas expectativas, que é A Ilha Perdida Gulstruck, mas por enquanto, para Darkside, eu vou apontar mesmo Dance of Thieves. Da Faro, eu tenho os livros do Charlie Donlia para pontuar aqui. E assim, eu gosto muito de livros de suspense, faz um tempo que eu não leio os livros do Charlie Donlia, mas eu gosto muito da forma como ele escreve, ele traz linhas temporais, geralmente ele traz linhas temporais diferentes e a coisa vai caminhando ali até chegar no ápice. Eu sei que muita gente fala de A Garota do Lago, ele tem problemas, mas eu gostei da história. Eu sei que a gente vai fazer algumas avaliações ali que talvez hoje sejam mais complicadas, mas os outros livros dele, ele vai tendo uma evolução muito bacana. Gosto muito, então, dos últimos livros dele que eu li. Se não me engano, eu só li 4, mas realmente dentro da Faro, assim, é o que me chama mais atenção são os livros do Charlie Donlia. Bom, agora uma editora complicada, porque eu leio muitos livros da Galera Record, mas assim, não tinha como escolher outra coisa. Eu gosto muito da série de Trono de Vidro, gosto muito de Acotar, mas Trono de Vidro, eu acho que ela é mais completa de certa maneira. Ela começa assim, bem despretensiosa, mesmo porque a autora começou a escrever essa série, ela ainda era bem jovem, mas é uma história que cresce muito, então eu gosto muito de Trono de Vidro, gosto das histórias da Sarah J. Maas. As últimas histórias dela não estão me deixando tão feliz quanto antes, porque ela tá caminhando aí para um gênero novo, né, um subgênero, que é a tal da romantasia, que não faz muito o meu estilo, porque a gente tem uma quantidade excessiva, do meu ponto de vista, de cenas hot, então algumas delas meio sem sentido, mas é o que tá fazendo sucesso, é o que tá vendendo muito, eu sei disso. Mas eu gosto muito de Trono de Vidro. Gosto muito das histórias da Cassandra Clare. É uma outra autora também que eu fui gostando mais das histórias dela, quanto mais ela evoluía dentro do mundo que ela criou, dos Shadowhunters. Gosto muito das histórias da Holly Black, enfim. A Galera Record tem histórias aí que estão entre as minhas favoritas. Agora, da Gutenberg. Eu tenho lido muitas fantasias jovens da Gutenberg, mas eu li um livro fantástico. Esse foi um livro que tem resenha, inclusive, lá no blog Coisas de Mineira, que é Dicionário das Palavras Perdidas. É um romance contemporâneo, gente, mas que fantástico. Eu nunca tinha parado para pensar quem é que escolhe as palavras que estão dentro dos dicionários. Hoje parece uma coisa bem óbvia, mas no início, grande parte desses dicionários eram feitos sobretudo por homens. E algumas das palavras que têm muito impacto na vida das mulheres, não necessariamente era dada importância para elas. Um livro muito bom, que vai trazer essa discussão sobre as palavras, sobre os significados, sobre a abrangência de um item tão essencial que é o dicionário. Fica aí uma dica, e eu adorei esse livro e tem resenha lá no Coisas de Mineira. Da HarperCollins, esse também foi fácil, imediatamente lembrei dos livros da Agatha Christie, qualquer um dos livros da Agatha Christie, preciso inclusive retomar a leitura deles, faz um tempo que eu parei de ler, alguns deles já li 2, 3 vezes, mas já tem muito tempo isso. Sou uma leitora voraz de Agatha Christie desde quando eu estava no ensino fundamental, isso tem um tempinho já, então qualquer um dos livros dela.
Também tem o Hobbit, que eu li recentemente, me encantei pelo mundo criado pelo Tolkien. E apesar de gostar muito de O Senhor dos Anéis, o Hobbit ele traz uma pureza de certa maneira, né? Ele é um livro que foi feito para os filhos dele, então para crianças, mas ele é de uma complexidade de tal forma que depois ele conseguiu mexer com isso e criar todo mundo de Senhor dos Anéis. Então gosto muito de O Hobbit, mas O Senhor dos Anéis também é fantástico, entre outros livros. Intrínseca foi outra que foi muito difícil de escolher, porque apesar de, por exemplo, ser um livro muito abandonado, ou apontado como um dos livros mais abandonados pelo Scooby, eu amo A Menina que Roubava Livros, li assim há muitos anos atrás. Eu quero reler, porque eu quero entender o que incomoda tanto algumas pessoas que vão ler esse livro, porque ele é um dos meus favoritos também. Além disso, a Intrínseca é a casa do Rick Riordan, que eu adoro, é a casa do Blake Crouch, que eu também gosto muito, é a casa do Richard Osman, com os livros do Clube do Crime das Quintas-Feiras, que são uma delícia de ler. Até o momento a gente tem 3 livros do autor. É também a casa de Lendários, que acabou de sair o 2º livro, que é uma fantasia jovem que eu gosto bastante. Mas para Intrínseca eu vou apontar A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, que eu adoro essa história, uma história forte, uma história cheia de gatilhos, não é uma história fácil, não é uma história pra gente amar os personagens ou pra acreditar que eles vão ter finais felizes, porque ele vai estar retratando guerra e não, é muito difícil isso. Então é uma anti-heroína, não é todo mundo que vai se encantar ou vai torcer pela protagonista, mas é um livro muito bem escrito, ele tem esse arcabouço aí histórico, né, que serviu de inspiração para a autora. Então A Guerra da Papoula é um dos melhores livros da Intrínseca que eu já li. Da editora Jangada tem um livro que eu li recentemente, acho que já comentei sobre ele com vocês, que é O Clã das Mulheres Wayward. Gente, que livro maravilhoso! Ele é um romance contemporâneo com uma pegada aí de realismo mágico e que vai falar de 3 gerações de mulheres, cada uma delas a seu modo, sofrendo aí as consequências de uma sociedade bastante misógina que não vai tratar bem as mulheres, principalmente aquelas mulheres que vão de alguma forma se levantar contra eles, né? Que vão buscar o seu próprio caminho. É um livro maravilhoso, uma capa belíssima, gostei muito e tá entre os meus livros favoritos da Jangada. Vou ler Vórtices esse mês, estou com grandes expectativas para esse livro também, mas aí já é uma ficção científica de um autor nacional e por enquanto então é O Clã das Mulheres Wayward. Próxima editora é a Leia, que apesar de não estar tão atuante no momento, está passando aí por alguns problemas, perdeu os direitos de publicação de um autor que eu amo demais, mas eu precisava falar da Leia para poder falar de Mistborn. Então, assim, Mistborn é uma das melhores fantasias que eu já li até o momento. Ela é completa, ela é, assim, redondinha, um sistema de magia muito diferente, uma série de tramas e subtramas e enfim, eu só li a primeira era, só li a trilogia. Eu tenho o box da segunda era, mas como eu disse, a Leia perdeu os direitos do autor aqui no Brasil, especificamente para essa série. Mas parece aí que uma editora vai trazer Mistborn e eu espero que ela traga ano que vem. Por quê? Eu ficava um pouco com a consciência pesada toda vez que eu ia falar de Mistborn, porque eu gostei tanto e infelizmente estava difícil de encontrar esses livros mesmo usados. Mas saber que uma outra editora vai trazer esses livros, espero que ano que vem, quem sabe, isso vai dar oportunidade às pessoas que ainda não conheciam essa obra específica do Brandon Sanderson. Então, Mistborn é sem dúvida nenhuma o melhor livro que eu li dentro da Leia. Aí a gente tem a Martine Claret, que apesar de trazer muitos clássicos, eu vou trazer uma ficção científica nacional, que é Unicelular. Acabei de fazer a leitura desse livro e assim, gente, que coisa espetacular. É o Jurassic Park dos micro-organismos, assim, é muito bom. Em alguns momentos ela fica um pouco arrastado, mas de um modo geral, assim, é um livro que pra virar um filme, nossa, ia dar um filme maravilhoso. Eu ficaria muito feliz de ver isso nas telas. Então, da Martine Claret, o melhor livro que eu li mesmo foi Unicelular.
Morro Branco, outra editora complicada, de livros assim maravilhosos, já li muitas fantasias muito boas. É a casa da Octavia Butler, é a casa de autores aí que eu gosto muito. Mas eu vou falar de A Casa do Mar Cerúleo, porque foi um queridinho desse ano. Tô com muita vontade de ler outros livros do autor, a gente já tem mais 2 publicações dele que chegaram esse ano, né? A Casa do Mar Cerúleo do ano passado. E então fica aí essa como uma das melhores leituras, mas eu vou colocar a Cidade de Bronze também, a trilogia Devabad, que foi assim espetacular, e eu espero ler mais coisas da autora, quem sabe chegando aí no ano que vem. Planeta Minotauro, também editora com muitas fantasias boas, é a casa da Leigh Bardugo. Gosto das histórias da autora, gosto muito de todas elas. Estou ansiosíssima para ler a continuação de Nona Casa, se não me engano chega agora em outubro, mas eu vou falar mesmo de As Brumas de Avalon, estou sempre comentando a respeito dessa série. Eu sei que é uma série com uma autora problemática, mas ela foi a primeira fantasia que eu li, que eu gosto muito, e é uma história também empoderadora. Ela vai trazer aí uma história que vai reimaginar as lendas arturianas, e eu adoro. Então, apesar de entender os problemas relativos à autora, ela já não está entre nós, a filha dela que está recebendo os direitos autorais, então isso me deixa mais confortada para falar, porque realmente é uma fantasia assim, excelente, recomendo demais. Plataforma 21 é uma outra editora com muitas fantasias muito boas. Eles também têm thrillers, suspense, acabei de ler Sage, gostei bastante, mas meu foco realmente são as fantasias. E eu queria colocar então a trilogia de Nevernight, a trilogia da Quase Noite. Eu adoro essa história. O final talvez não tenha sido o que eu esperava. Eu estava torcendo para um outro final, mas de um modo geral a escrita do Jay Kristoff é uma escrita engraçadíssima. Eu gosto muito da forma dele de escrever, gosto muito do tom irônico, do sarcasmo que ele traz nos seus personagens. A plataforma trouxe uma nova edição, porque a minha é aquela ainda de páginas brancas. Muita gente pedia para a editora trazer uma nova edição, que tirasse então isso, viesse com aquelas páginas amareladas, que é mais confortável. A editora fez isso, trouxe então capas também muito bonitas. Ainda não troquei as minhas edições, mas eu sou fã de Nevernight. Da editora Record, também outra que tem muitos livros de suspense e mistério que eu gosto bastante. Por exemplo, eu amei Boneco de Neve, quero ler outras coisas do John Nesbo, mas eu fui pra fantasia. Gosto muito das histórias da Victoria Schwab e a trilogia dela é de um tom mais escuro de magia. Eu finalizei a trilogia esse ano. Nossa, gente, que saudade, sabe, daqueles personagens. E fiquei felicíssima em saber que a autora tá escrevendo mais histórias dentro desse mundo. Porque são personagens, assim, que merecem mais histórias. Cabe muito mais ali dentro. E realmente uma das melhores trilogias que eu li de fantasia, uma alta fantasia, e assim, recomendo demais. O segundo livro, ele é um pouco diferente, mas o terceiro ele vem unindo essas tramas todas do primeiro e segundo e fecha, então, de uma forma assim, que eu gostei muito. Então fica a dica de um tom mais escuro de magia. Roku foi difícil. Difícil assim, Jogos Vorazes, não tenho dúvida, é uma trilogia maravilhosa, agora virou série. Eu ainda não li A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, estou ansiosa, vou fazer essa leitura em novembro. Vai ser uma leitura coletiva também lá do Fantasticai. Fiquem atentos se você ainda não leu esse livro e tem vontade de ler com a gente. Então as informações todas vão sair aí bem na época. Mas Jogos Vorazes foi uma trilogia, eu não assisti os filmes quando eles saíram no cinema, porque eu ainda não tinha lido. E eu fui fazer essa leitura tem pouco tempo, e foi assim, eu li o livro, assisti o filme, li o livro, assisti o filme. Gente, que perfeição, sabe? É uma distopia, assim, jovem, mas que é maravilhosa. Eu tenho um carinho muito grande por esses personagens, pela Katniss, pelo Pita, por toda aquela história ali. Recentemente, inclusive, fui fazer a leitura de Battle Royale, porque ela tem aí pontos de convergência. Mas a Roku tem muitas outras histórias, inclusive tem o Jay Kristoff, que é um autor que eu gosto muito por conta de Nevernight. Ele tem uma trilogia de ficção científica que eu adoro, o Ciclo Aurora, que ele vai escrever junto com uma outra autora, que eu também gosto muito.
Mas a Roku tem muitas histórias. Tem a Marissa Meyer, que é uma autora que eu gosto bastante. Tem a Duologia de Cravo e a Marca, que eu gosto muito. Enfim, a Roku foi difícil pensar assim no segundo e terceiro lugares. Mas em primeiro lugar, Jogos Vorazes, sem dúvida. Bom, depois a seguinte também foi fácil. Esse é um selo voltado então para histórias mais jovens, mas eu adoro a trilogia do Ceifador, gosto muito do Neil Shusterman. Ele inclusive teve na Bienal, muita gente foi atrás dele para um autógrafo. Saiu um quarto livro da série Nesse Mundo, que é um livro de contos, e eu tô bastante curiosa. Ainda não tenho esse quarto livro, mas quero ler porque eu gosto muito de O Ceifador. Acho que é uma distopia assim que discute umas coisas também muito interessantes. Distopias, de um modo geral, trazem discussões muito boas, né? Então fica aí a recomendação para a trilogia Sight, que o primeiro livro é O Ceifador. A Suma ficou fácil, né? É a casa do Stephen King. Apesar de não ser uma leitora de terror, horror, eu adoro Novembro de 63. Foi o primeiro livro do King que eu li. Ele não traz essa pegada, ele é mais uma ficção científica, porque a gente vai trabalhar aí com viagem no tempo, mas ele tem uma pitadinha ali de romance que é uma delícia. E eu gosto muito. Não tem problema nenhum em relação aos livros serem grandes, né? Tem gente que diz que o King é prolixo, mas ele é um prolixo de uma forma boa. É gostoso de ler o que ele escreve. Então, para mim, da Suma, o melhor livro que eu já li foi realmente Novembro de 63. Trama ficou fácil demais. Qualquer livro do Brandon Sanderson. Mas eu vou colocar O Caminho dos Reis. Tá chegando Palavras de Radiância. Tem gente que já tá com esse livro em mãos. É um livro maravilhoso. O Caminho dos Reis tem 1.240 páginas. Palavras de Radiância tem 1.312, se não me engano. Gente, parece muita coisa, mas é tão rápido, é tão fluido. É uma fantasia épica, assim, com muitos elementos. E uma delícia. Se você ainda não leu e gosta de fantasia, eu sei que o preço está alto, mas nesse caso específico vale muito, porque realmente ela é grandiosa. Para vocês terem uma ideia, o autor previu para essa série 10 livros. 5 que vão se passar ali numa mesma época, e os outros 5, se não me engano, ela vai se passar, não sei se é com outro ciclo, com outro grupo de personagens ou um tempo depois, mas são 2 grupos de 5 livros cada, e livros de mais de 1.000 páginas. Então, assim, gosto muito de O Caminho dos Reis, gosto muito de Tress, A Garota no Mar Esmeralda, veio com capricho, mas eu precisava de falar de O Caminho dos Reis porque é grandioso, não tem outra palavra. Da Universo dos Livros, eu falo sempre que é o meu guilty pleasure, que é Estilhaça-me. Gosto mesmo, faz muito tempo que eu li, ainda não terminei a série, mas é uma distopia jovem, me diverti demais com Estilhaça-me. O primeiro livro é complexo, aí o segundo é aquela série de livros que um monte de gente que diz que leu por conta de uma frase. E é uma frase que aparece uma única vez, assim, não é uma ação que vai acontecer mais ao longo dos outros livros. Isso que é mais engraçado. Mas eu gosto, sim, de Estilhaça-me e gosto muito também de Um Estranho Sonhador, que é a duologia da Laine Taylor. Eu gosto muito. É a mesma autora de Feita de Fumaça e Osso, que era da Intrínseca, infelizmente, cujo livro está em falta, e a Intrínseca não tem trazido novos lançamentos, novas publicações dele, né? Então gosto muito da autora, e a duologia de Um Estranho Sonhador saiu pelo Universo dos Livros. Da Verus, uma fantasia também que eu gosto muito, que é Uma Chama Entre as Cinzas. São 4 livros, os 4 já publicados. A editora tinha trazido os 2 primeiros livros, ficou um tempo aí sem finalizar, depois ela trouxe com novas capas. Gosto muito, outra fantasia jovem, muito boa. Eu acho que em alguns momentos a gente tem ali alguns personagens que vão oscilar, mas de um modo geral ela vai trazer uma mitologia que é bastante diferente pra gente. A gente tem aí seres mais assim da cultura, de uma parte da cultura oriental, então a gente tem jeans, enfim, eu gosto muito da série, e eu gostei muito do final. Eu esperava uma outra coisa diferente ali, mas de modo geral gosto muito dessa série de fantasia. E finalmente, para encerrar com chave de ouro, a gente tem a Zahar.
Então aqui eu precisava de falar de O Conde de Monte Cristo, que é um clássico que eu adoro, quero ler mais coisas do Alexandre Dumas. Eu acho que ele tem uma escrita que, apesar de ser um clássico, é uma escrita extremamente fluida, é um livro que se mantém muito atual, não só pela escrita, mas pela forma como ele conduz a história dele, sabe? Não é aquela coisa que é lenta. De um modo geral, os clássicos eles são um pouco mais lentos do que as histórias que a gente tem agora de autores contemporâneos. Mas o Conde de Monte Cristo não é o caso. Ele vai ter uma certa agilidade ali, eu gosto muito. Eu li pela edição da Zahar, que é dividida em 2 volumes, porque é um calhamaço. E fica uma dica, se você quer ler um clássico, não sabe por onde começar, eu recomendaria. Apesar do tamanho, é uma história assim de vingança, de traição, de reflexão. Gosto muito de O Conde de Monte Cristo. E agora bora conversar. Você tem alguma editora favorita? Quais são os seus livros favoritos para essas editoras ou alguma editora que eu deixei de mencionar? Bora conversar um pouquinho. Lembrando que eu vou deixar o link de compra na Amazon para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Se você puder utilizar o meu link, eu te agradeço bastante. Te agradeço muito se assistiu até agora. Não vai embora ainda, eu deixei mais algumas dicas de vídeo se você tiver vontade de maratonar o canal, isso me ajuda bastante. Te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!